Bom dia. A Bíblia diz que o sábio ouve e cresce em prudência. Começa agora a nossa escola bíblica dominical. Prepare o coração, abra a palavra e vamos crescer juntos. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica virtual. Hoje nós temos aula da nossa EBD, desse formato online, tudo para a glória de Deus. E eu quero aqui fazer um pedido. Deixe seu like, deixe seu comentário, coloque um comentário lá, um versículo bíblico, que isso dá engajamento. E isso, o sistema do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e começa a sugerir para outras pessoas. Isso também é evangelismo, gente. Nós vamos aproveitar essa plataforma, esse alcance internacional para que o nosso o conteúdo chegue às pessoas que precisam. Então, vai lá, seja instrumento de Deus, pegue o link, coloque no grupo da escola, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, enfim, espalhe essa semente do evangelho através do ensino bíblico. Certamente tem alguém aí que vai precisar ouvir a lição desta escola bíblica abençoada, em nome de Jesus. Queridos, entendam que hoje o mundo, eu diria que ele é praticamente virtual, então muita coisa, ou quase tudo, acontece através da internet. E também o evangelismo, o ensino e até cultos a gente assiste pela internet, né? Então é uma ferramenta muito importante para alcance. Então vai lá, seja instrumento de Deus, pegue o link dessa aula e coloque aí para os seus familiares, amigos, espalhe a semente do evangelho e vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Vamos agora estudar a palavra? Vamos lá. Gente, quero lembrá-los de você se conectar aqui com esse ambiente de ensino. Isso é uma aula, então evite distrações. Se você ficar aí se distraindo, né, olhando, ouvindo, você vai acabar perdendo alguma coisa. E não é esse o ideal. O ideal é que você esteja conectado, pega a sua Bíblia, seu caderninho, faz suas anotações. Lembrando que nessas últimas aulas é tão somente conteúdo bíblico, tá? Para que você possa aprender, para que você possa ter conhecimento. E as dúvidas, vai anotando, que a gente vai ter um encontro virtual só para esse bate-bola, tirar dúvidas e certamente alguma novidade, algum conteúdo a mais. Então vamos para o nosso estudo bíblico, esteja atento, certamente Deus vai falar contigo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de escola bíblica e nesta ocasião a derradeira e última aula baseada na Epístola aos Hebreus. E como é do conhecimento de vocês, essa revista que a gente adotou, ela não se propõe a fazer um estudo bem detalhado da Epístola dos Hebreus. O foco da lição, que você vê lá no título, na capa da revista, é só sobre Jesus Cristo, da maneira como o autor dos Hebreus vai falando sobre a importância de Jesus Cristo. E foi falado aí que eu que estou responsável pela aula, isso aí é verdade. Vou ter uma surpresa para vocês. Hoje está aqui colaborando comigo também meu amigo aqui, missionário, irmão Roberto, que vai também estar participando aqui para enriquecer esse momento aqui de catequese para você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando aí de onde você esteja. E olha só, o tema da nossa lição, eu estou colocando aí já na tela para vocês, é a 13ª lição. Olha, o tema é a graça esteja com todos vocês. E aí o objetivo de nossa aula está aí na tela de vocês, também na revista aí de vocês podem acompanhar isso. Então nós temos hoje como objetivo, conectar os ensinamentos anteriores à necessidade de obediência e submissão aos líderes espirituais, reconhecendo a importância da unidade da igreja, o poder da oração e a suficiência da graça de Deus para perseverança na fé. Esses aí são os nossos objetivos de hoje. E nosso texto bíblico, né, que pegou apenas 3 versículos, versículo 20 e 21 e o versículo 25. E o texto aí está na tela de vocês também, diz assim, ó, a partir do versículo 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém.
E aí o último versículo, que é o 25, é a graça seja com todos vocês, reforçando aí o tema da nossa lição. No versículo último entrou quase que exclusivamente para reforçar o tema da lição. E aí, prosseguindo na lição que vocês têm em casa, tem o trecho aí, ó, o último parágrafo dessa introdução é: nesta última lição do trimestre, refletiremos acerca dos efeitos da graça de Cristo em nós, isso é muito importante, bem como em nossos relacionamentos, tornando-nos capazes de viver neste mundo à semelhança do Filho de Deus. Esse é o objetivo. Tudo que um cristão precisa perseguir nessa vida é viver de forma semelhante ao Filho de Deus. Então vamos entrar aí na nossa lição. E o primeiro tópico aí de sua lição tem como título Os Efeitos da Graça. E aí eu botei como um primeiro tópico, subtópico da nossa lição, a situação do mundo em que vivemos. Roberto, eu às vezes, Roberto, fico observando, quando eu olho para a queda de Adão, o que teria acontecido se Adão não tivesse pecado? Qual seria a vida que nós teríamos? Será que havia muita diferença? Pois assim, se o pecado de Adão trouxe tudo isso que a gente tem que lidar, como seria a nossa vida conforme Deus projetou inicialmente para nós? Porque a vida que Deus projetou para nós não foi essa que nós temos. A vida que Deus projetou era totalmente diferente. E aí quando a gente se põe a pensar sobre como seria a vida se Adão não tivesse pecado, a gente acaba agora tendo a opção de projetar essa imagem para o futuro, para aquilo que nos aguarda. E aí eu estava lembrando de um trecho de uma canção, de um vocal livre, um trecho muito bonito, que ele procura resumir bem, é só uma estrofe dessa canção, vou ler aqui para vocês. Olha aí o que é que esse poeta, né, esse compositor pensou em relação à vida que a gente vai ter lá na eternidade, claro, mas que poderia ter sido a nossa vida aqui. Ele diz assim, ó: eu ouvi falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Quanta alegria penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Então esse trecho aí dessa música, né, projetando uma vida que a gente vai ter na eternidade, mas essa poderia ter sido a nossa vida se Adão não tivesse pecado, não tivesse caído. E aí a vida que a gente tem, né, é bem diferente aí do que Deus havia inicialmente projetado para nós. E o que acontece conosco, Roberto, é que a vida do ser humano, de qualquer ser humano, é enfrentar lutas, dissabores, revés e outras dificuldades mais. É claro, né, nós vamos ser aqui os profetas do mau agouro, né, e pessimistas, no sentido de achar que a vida do ser humano se resume a isso, né, porque a gente, mesmo com essas coisas que eu estava apontando há pouco, é fato que a gente vive um momento de alegria também nessa vida, é fato. Mas as lutas são uma realidade. E são as lutas duras, e até para alguns mais árduas do que para outros, é que torna a vida difícil, né? E aí uma coisa curiosa, Roberto, é que nós, por sermos seres humanos, já lidamos com isso, uma vida para enfrentar dificuldades. Mas os cristãos, Roberto, aqueles que se unem a Cristo e querem viver de forma piedosa, vão viver uma outra situação, que é a hostilidade do mundo à fé cristã. E aí, eu acho que você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aí e me vendo aí através desse YouTube, irmão Roberto teve visto também que recentemente uma certa atriz brasileira, não tem muita projeção não, até lá também se identifica uma apresentadora. Ela foi num programa de TV, nós deve ter ficado sabendo disso, e disse lá que o crente é o pior tipo de ser humano que ela conhece. E ela falou, obviamente, isso, né, sem muita propriedade. Mas esse tipo de situação mostra
que o mundo para o crente tem uma outra hostilidade. Né? Para o crente, o mundo tem outro grau de problema, que é a hostilidade que o crente enfrenta. E aí nós vamos ver aqui, deixa eu chegar aqui no slide. Aí olha só o que é que o autor, aí na epístola de vocês, diz aí um parágrafo mais à frente. O autor da carta aos Hebreus, à luz de tudo que já for expresso, inicia uma série de recomendações sobre o modo de viver cristão, olha isso, frente a um mundo hostil e separado de Deus. Então, meu amigo Roberto, por que é que o crente, aquele que decide viver piedosamente, não é o crente nominal, é aquele que, para viver piedosamente unido a Cristo, ele vai ser hostilizado. Por quê? Porque a gente vive em um mundo caído. A gente vive em um mundo separado de Deus. Então, o mundo vai ser sempre hostil a tudo aquilo que procede de Deus e que diz respeito a Deus. Incrivelmente, Roberto, essa hostilidade que eu mencionei há pouco, no exemplo aí dessa atriz brasileira, não é algo exclusivo da nossa realidade. Os crentes, né, de outras épocas, daquela época, os destinatários da carta aos Hebreus, também passaram por muitas dificuldades, né? E aí, as lições do livro de Hebreus vêm para nós ensinar algumas coisas muito importantes, como também está listado aí nesse outro parágrafo aí da lição, que diz assim, ó, já estamos nas considerações finais da carta. Todavia, esse fato, em modo algum, demonstra que não tenhamos lições preciosas nesses momentos finais. E olha isso, meu irmão, olha isso, minha irmã. A principal delas é a promessa de que, em tudo, Jesus Cristo sustentará o seu povo, Roberto. Não é tão... Por mais hostil que seja a vida para o crente, Jesus Cristo vai sustentar o seu povo. E ele vai sustentar isso de que forma? Como diz aí a lição, ó, por meio da graça dele, né, que é infinita, e a gente louva e exalta muito essa graça. E como diz a lição aí, ó, e isso não muda, nem se desvanece. Tem uma coisa que é muito importante nós entendermos, meus irmãos. O texto disso aí, o texto da lição, que Deus nos sustenta por meio da sua graça. Mas não significa que nós vamos ficar de braços cruzados. Existem alguns aspectos que precisam ser observados por nós. Algo que nós precisamos atentar em nossa vida, estar atentos a isso. E aí nos versículos da carta aos Hebreus, de 1 ao 4, que está aí na tela para vocês, ó, olha aí o que recomenda o autor dos Hebreus como sinal, como exemplo de alguém que tem a graça de Cristo em sua vida. Olha aí, ó. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. E mais aí, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então veja, meu irmão, esses são alguns aspectos aí que precisa haver na vida do cristão, daquele que recebeu essa graça de Cristo. Jesus nos sustenta por meio de sua graça em qualquer dificuldade que enfrentemos. Mas não significa que vamos ficar de braços cruzados. Precisamos estar atentos a alguns aspectos práticos da vida cristã, como esses listados aí em Hebreus 1, Hebreus 13, do versículo 1 ao 4. Roberto, fale aí um pouco aí sobre o segundo tópico de nossa lição. Olá, meus irmãos. O segundo tópico da lição tem como título a importância dos líderes. E o versículo-chave para entender essa relação, essa importância dos líderes, se encontra no capítulo 13, no versículo 7, e diz assim o texto: lembre-se dos líderes que lhes anunciaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida deles, da vida que eles viveram, e imitem sua fé. Nós vamos
correlacionar esse texto, esse item, e vamos tratar de alguns aspectos inerentes a essas questões que o autor trata. Como subtópicos, nós vamos trabalhar lembrar dos nossos líderes, observar a vida dos nossos líderes, imitar a fé de nossos líderes, obedecer nossos líderes, prestar contas das ovelhas, tornar o trabalho dos líderes mais leves e proveitoso para nós. Então, o texto que nós acabamos de ler, nós vamos comentar alguns aspectos do que esse texto tem a ver para a nossa vida cristã. O primeiro tópico que nós vamos destacar diz respeito à lembrança dos nossos líderes. Existem algumas coisas que nós devemos observar na relação de líderes com as suas ovelhas, no nosso caso aqui, pastores e líderes, missionários, né, Gilvan? E a primeira coisa que nós devemos, enquanto líderes ou enquanto ovelhas, é criar memórias afetivas. Porque no momento de angústia, no momento de tristezas, essas memórias afetivas, elas nos ajudam a sair de situações difíceis. Perfeito. Né? Quem é que nunca teve uma dificuldade e lembrou de uma palavra que um irmão trouxe, ou que o pastor trouxe, uma pregação? Tudo isso contribui para que nós saiamos de situações difíceis da nossa vida. Então, na relação entre ovelhas e líderes, entre pastores e líderes, é muito importante que nós criemos boas memórias afetivas. O capítulo 10 de João, Gilvan, no versículo 2 acima, ele relata que o Senhor Jesus, como um bom pastor das ovelhas, ele relata que o Senhor Jesus tira as suas ovelhas do aprisco, ou seja, deixam elas soltas, entre aspas, e nenhuma dessas ovelhas se perde. Por que nenhuma dessas ovelhas se perde? O texto é bem claro, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E deixa bem claro também que ela não ouve a voz de estranhos, porque elas são treinadas, foram treinadas pelo pastor. Outra coisa importante que nós devemos observar, e o texto nos faz refletir, sobre a qualidade de pastores que nós temos em nossas igrejas. E um ponto importante que nós não podemos esquecer nunca são daquelas pessoas que nos apresentaram o Evangelho, Gilvan. Porque o Evangelho, nós sabemos que transforma a vida das pessoas. E abençoado é aquela pessoa que fala do Senhor Jesus para as outras. No capítulo 52 de Isaías, no versículo 7, Isaías diz assim: bem-aventurados são os pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Muito bonito então, esse versículo. Para além das tristezas que as relações causam, porque as relações humanas sempre têm suas dificuldades, suas rusgas, cada um quer, muitas das vezes, numa discussão, ter a razão, né? E acaba ferindo as pessoas, mas que nós nunca esqueçamos daqueles que nos apresentaram o Evangelho e como esse Evangelho transformou as nossas vidas. Outra coisa muito importante é que nós devemos orar pelos nossos líderes. No capítulo 1, no livro, na carta que Timóteo recebe de Paulo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo diz assim para Timóteo: não deixe de orar pelos seus líderes, principalmente aqueles que pregam o Evangelho, traz as boas novas, né? Então são questões que nós devemos ter sempre em mente para, inclusive, nós tenhamos relações saudáveis entre os líderes e os liderados, né? Outra questão importante... E às vezes as ovelhas olha para o líder, porque ele está ali na frente, disponível ali, trazendo uma palavra, conduzindo negócio, pensa que ele é uma pessoa que não tem necessidades, Sim. que não passa por luta, né? Tem sua dificuldade, seus anseios também. Então, quando o liderado ele ora pelo líder, ele está vendo também que ali é uma pessoa que precisa ter empatia com ele também, ajudar também em oração. Como ajuda um outro irmão ali, que no banco ali ao lado dele. Sim, sem dúvida, Gilvan. Outro tópico que nós vamos tratar aqui nesse momento é sobre
observar o resultado da vida que eles vivem, ou seja, os líderes. Que frutos esses líderes estão dando? Nós estamos vendo na igreja, não só no Brasil, mas no mundo, uma crise de liderança, né? E é muito importante para nós, como ovelhas e como líderes também, nós sejamos exemplos para as nossas ovelhas. E como é que nós sabemos dessa relação, ou ficamos atentos a essa relação? É um momento que nós devemos prestar atenção sobre que tipo de comunhão nós estamos tendo, não só entre os irmãos, mas também entre os nossos pastores, né? Uma coisa que nós devemos observar nesse aspecto é o que esses líderes estão ensinando, porque o ensinamento é um dos pilares básicos da igreja cristã, a igreja primitiva que nasce lá em Atos 2, um dos pilares é justamente o ensinamento dos apóstolos, e o texto é bem claro que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Falando sobre os ensinos dos líderes da igreja da época, o Senhor Jesus, Gilvan, ele chamou a atenção para o fato de que os fariseus, ou os líderes religiosos da época, eles ensinavam, mas eles não seguiam aquilo que eles próprios ensinavam. Então, como é que você vai dar bons frutos se aquilo que você ensina como semente, como plantação, nem mesmo você está plantando? Então, um tópico importante que nós, como cristãos, né, como cidadãos, devemos observar a vida das pessoas que estão sobre nossa liderança e que nos lideram, né? Outra característica, e é bom observar, como se porta um bom líder. Eu destaquei aí a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer o que é necessário para que a pessoa seja um bispo, ou seja, um líder, né? E ele vai dizer que seja marido de uma só esposa, que não seja amante do dinheiro, que não seja dado ao vinho, que seja hospitaleiro. A hospitalidade é uma das características de um bom líder. Por quê? Porque um bom líder, ele tem que gostar de ter as suas ovelhas perto. As pessoas que não gostam de ter comunhão, o próprio escritor da carta aos Hebreus, em um momento anterior, ele vai dizer, olha, tem pessoas que não gostam de ter comunhão, que não gostam de ir para a igreja. Então não façam, não siga esse tipo de exemplo, né? E outro ponto importante que nós devemos observar como ovelhas, né, é sobre que tipo de fruto os nossos líderes estão nos apresentando. Porque Mateus, ele vai destacar e vai deixar bem claro que é através dos frutos que nós conhecemos as árvores. Falando nisso, Roberto, alguns líderes de algumas igrejas por aí estão mostrando para suas ovelhas não exatamente fruto desse que você está citando, mas aprendendo a ostentar. Sim. Líderes aí que o relógio que eles usam apagaria um ano de salário de todos nós tranquilamente, só o relógio que eles usam. Sim, sim. Né? Então, e esses líderes eu vejo que eles estão focando mais na realização pessoal do que a dedicação, como Jesus Cristo, como a Bíblia estabelece, que é para o líder ser. Aquela pessoa que se sacrifica, que renuncia, né, que dá exemplo de vida para impressionar a vida de suas ovelhas, para estar no sentido positivo. No sentido das ovelhas verem nesse líder algo a ser imitado, algo a ser reproduzido em suas vidas também. Gilvan, é muito importante esse tópico que você falou, essa questão que você falou aí, porque o exemplo, ele fala mais do que as palavras. Eu estava comentando com um certo irmão a respeito desse tipo de atitude, e eu coloquei para ele a simples questão. Você imagine quantas pessoas estão numa igreja e muitas vezes passando dificuldades, não ter um alimento suficiente, não ter dinheiro para pagar suas contas, mas o pastor está andando num carro chique, um carro importado,
vivendo em apartamentos de luxo. Nada contra você usufruir do fruto do seu trabalho. Só que o exemplo que você está dando como um líder que prega que o reino de Deus não é só material, você gosta de material e o irmão está perecendo sem nenhum básico. Sim. Então, não é a respeito o líder não poder usufruir, mas ele usufrui, mas as ovelhas que estão próximo dele não estão tendo o básico. Sim. Quando a igreja primitiva, a igreja de Atos, diz que quem tinha mais vendia para compartilhar com quem não tinha. Sim. Então essa é a questão. Que tipo de cristão você está sendo, que tipo de evangelho você está vivendo e o seu irmão, que tipo de evangelho que ele está vivendo. Né? Então são questões que devem ser trazidas para reflexão, para que essas coisas não sejam um empecilho para o evangelho, tá bom? Acredito que tenha ficado bem claro aí. Sim, a gente vai passar para o tópico seguinte, que isso para mim é muito caro, Gilvan, a questão de imitar a fé dos nossos líderes. Por quê? Porque, vejam só, se nós temos líderes que não têm uma fé digna de ser imitada, há algo de errado no evangelho que ele prega. Sim. É um evangelho de faz de conta. Porque se, como nós dissemos no pouco tempo atrás, se eu prego uma coisa que não é suficiente para mim, então logo ela não serve nem para mim nem para o próximo. E aí essa frase nos chama a atenção para: será que eu estou sendo um líder que tem uma fé digna de ser imitada? É um aspecto importante que cada um de nós, como cristãos, devem pensar. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Timóteos, no capítulo 11, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele nesse quesito, a ponto de deixar bem claro que o evangelho que ele está vivendo é um evangelho genuíno. Se não fosse assim, ele dizia: eu ainda tenho muita coisa a melhorar. Mas ele tem certeza da fé que ele vive, né? E ele conclama aos irmãos para ter o mesmo tipo de fé. E a outra coisa é: você tem uma fé que pode ser imitada? Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, se o evangelho que você está vivendo é digno de que as pessoas acompanhem? Você tem certeza e pode afirmar, como Paulo afirmou, que as pessoas devem imitar a sua fé? São questões, Gilvan, que merecem uma reflexão profunda da nossa parte. Exatamente. Como nós estamos vivendo nossa fé. E prosseguindo, no versículo 17, o escritor dos Hebreus, olha, já parti do princípio que era Paulo, a gente nem discutiu aqui, porque tem muitos detalhes a respeito da autoria, né? Isso aí foi discutido lá na primeira lição, isso daí. Sim, tá bom. Então, no versículo 17, ele diz assim, ó: obedeçam aos seus líderes e submetam à autoridade deles. Não é gratuitamente que alguém se submete ao outro, Gilvan. Ele só se submete se ele encontra no seu líder obediência, sabedoria, integridade. E a questão talvez mais importante desse versículo, Gilvan, é a responsabilidade que os líderes têm de direcionar a vida dos seus liderados. Certa vez, comentando a respeito da responsabilidade dos pastores e dos conselhos, uma pessoa disse: por que eu devo seguir ou fazer aquilo que o pastor me manda fazer? E certamente ela tinha em mente os pastores abusivos
que existem e não são poucos. E eu falei para ela assim, talvez você conheça muitos pastores e líderes que tenham esse tipo de atitude de cobrar das pessoas. Eu mesmo conheci um, Gilvan, que as ovelhas deles era obrigado a dizer para onde ia e o que ia fazer. E quando não fazia, ele reclamava. A ponto de um irmão da igreja desse pastor ir fazer uma viagem e esse pastor queria que ele voltasse no meio do caminho da viagem para explicar para ele para onde ia. E eu estava explicando para ela o seguinte: pastor não manda, pastor aconselha. Assim como o seu pai lhe dá conselho e muitas vezes você nem segue. Verdade, verdade. O pastor, ele aconselha e cabe a você analisar se o conselho dele é bom ou não. E aí você julga se é pertinente obedecê-lo. Por que isso? Aí o autor deixa bem claro. Porque ele vai ser importante na decisão de quando você estiver diante de Deus. Ele vai prestar conta da forma com que ele conduziu ou lhe aconselhou. Se de forma correta ou de forma errada. E outra coisa importante, Gilvan, é que o autor diz: obedeçam-lhes para que o trabalho dele não seja árduo, não seja pesado, mas que ele seja proveitoso. Ou seja, tudo que nós tratamos aqui, a relação de líder e liderado, não só no aspecto pelo lado do líder nem da ovelha, mas como uma relação de mútuo consentimento para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, na nossa vivência de fé. Eu acredito, Gilvan, que o que nós tratamos aqui, claro que tem muitas nuances ainda que nós poderíamos dizer, mas não é o foco aqui da lição. A lição se pretende a expor todas essas questões aqui, acredito que foi suficiente aqui. Se tiver mais alguma coisa... Muito bem. Quando eu vou tratar do tópico 3, aí eu faço aí uma resgate de algumas coisas que você falou. Tá bom. Então, irmãos, vamos entrar agora no terceiro tópico da nossa lição. Eu coloquei no slide de vocês, que também está intitulado assim: Segurança na Obra de Cristo. Aí nós vamos ler aí o primeiro parágrafo aí do tópico da lição. Diz assim, ó: por fim, o autor da carta aos Hebreus finaliza com algumas expressões marcantes, as quais são importantes mencionar aqui. A primeira está no verso 8 do capítulo 3, segundo o qual Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse versículo, irmãos, eu acho ele belíssimo. Nessa epístola de Hebreus, é tanto versículo bonito que a gente fica com dificuldade para dizer qual o mais bonito. Mas esse aqui, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, é assim um dos meus preferidos. Uma coisa curiosa, Roberto, é que no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, há aquela galeria lá, Galeria dos Heróis da Fé. Heróis da Fé. Né, que são aquelas figuras que, pelo seu exemplo de vida, são inspiração para nós. E realmente nós temos que tirar o chapéu para eles, por tudo que eles viveram, até as lutas que nós mencionamos aqui, as dificuldades, mencionamos aqui no início da lição. Muitos deles passaram por maus bocados também por causa da fé em Deus, por causa da fé em Cristo. Mas uma coisa curiosa em relação a todos esses heróis é que, assim, primeiro, eles são transitórios. Vieram aqui, cumpriram seu papel e já se foram, né? Nós só guardamos o exemplo deles na memória. E isso vale tanto para os heróis bíblicos da antiguidade, como para os heróis bíblicos de qualquer época. Hoje você conhece alguém que você admira por ser um cristão, que você se inspira nele, mas mesmo com toda a contribuição que ele dá para iluminar a nossa vida, nos desafiar a uma vida cristã mais próxima de Deus,
ele também é transitório. João, me permita um comentáriozinho Sim. rapidinho dentro desse aspecto aí, dessa galeria de heróis. Tem uma frase que me marca muito naquele texto, capítulo 11, e que diz assim, depois dele relatar a vida dos heróis, desde Abraão, ele tem uma parte que o autor diz assim, e o mundo não era digno de tais. Para mim isso é maravilhoso, porque quando nós observamos a vida deles, todos eles Sim. fizeram erros graves. Sim, verdade. Mas não é sobre ele, é sobre Cristo que estava neles. Exatamente. Por isso que o autor diz que o mundo não era digno de tais pessoas. Muito bem observado. Que esses heróis lá da Galeria da Fé, que nos inspiram, repito, a maravilha, temos eles como exemplo, mas eles são transitórios, e no que temos para guardar deles está apenas na memória, né? Nós vamos lá na Bíblia, vemos lá o registro do que ele fez na vida, olha que bonito isso aqui, que exemplar essa atitude, mas eles têm essa condição, transitórios e estão apenas na nossa memória. E dentre todos esses heróis, há um herói que ele é diferente de todos esses heróis que alguém possa relacionar, e esse herói é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é eterno. É o único herói que é eterno. E por isso é que ele, além de ser esse herói eterno, né, porque ele é aquele que não muda. Lembro de uma citação de Philip Yancey, um autor que eu já li bastante coisa dele. Você encontrar o livro de Philip Yancey aí, pode ler, que é um livro muito bacana. Ele passa por dificuldades recentemente aí, mas as coisas que ele escreveu são muito boas. E aí ele diz assim, olha, em um mundo em constante mutação, Jesus Cristo é o único ponto imutável. Então, por Jesus ser um ponto imutável, como eu coloquei no slide, ó, ele é o alvo de nossa fé, que simplesmente não muda, passe o tempo que passar. O versículo que nós lemos no início, que é o versículo 20 e 21, que você tem ali naqueles versículos, irmãos, uma doxologia. Sabe o que é uma doxologia? Sim. Por favor, então fala pra gente o que é uma doxologia. É um hino de adoração, né? Pronto, muito bem. A doxologia é um pequeno hino de adoração, e no Novo Testamento, pelo menos, né, tem alguns, que é aquele de Paulo lá, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E nesse versículo 20 aí, e 21, nós lemos no início da lição, nós temos a doxologia, um pequeno hino de louvor ao nosso Deus, e nele está contemplado. Você vai abrir o versículo novamente, lá fala da paz com Deus, da ressurreição de Jesus, do pastoreio de Cristo. Você falou de Jesus Cristo como pastor. E uma coisa curiosa que tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, a expiação pelo sangue da nova aliança, a perfeição do crente pela transformação mediante a imagem de Jesus, o cumprimento da vontade divina para com os homens, o andar agradável prestado a Deus, mediante a lealdade a Cristo, e finalmente a glória atribuída a Deus, Pai, Filho para sempre. Interessante que o escritor dos Hebreus, é o único que usa a expressão o grande pastor das ovelhas. É o único que chama Jesus Cristo, em todo o Novo Testamento, ele é o único que diz isso. Jesus, o grande pastor das ovelhas. E por que ele é o grande pastor das ovelhas? Por quê? Porque foi ele que deu a vida Pelas ovelhas. Pelas ovelhas, né, para que nós tivéssemos acesso a Deus e também a vida eterna. E esse texto aí também fala, né, que a lei lá de Moisés, que o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus fala muito sobre a lei. Essa lei ela não aperfeiçoa nada, não tem capacidade de aperfeiçoar nada, mas a nova esperança em Cristo, sim, ela nos aperfeiçoa à medida que nós associamos a nossa vida à imagem de Jesus Cristo. Então, como Cristo é o homem perfeito, é nosso irmão maior e perfeito, quando nós associamos a nossa imagem a dele, então nós somos aperfeiçoados e nos tornamos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E diante disso tudo, irmãos, como o tempo já foi, eu queria colocar para você aí, ó,
as questões finais, que está aí na sua lição, titulada aí, ó, Para Pensar e Agir. E diante do que falamos aqui, ó, olha só que essas questões estão nos trazendo. Você consegue perceber os efeitos da graça de Cristo em sua vida? Se sim, conte um testemunho. Você tem tratado os seus líderes com honra e obediência? Contemplando aí o tópico que Roberto trouxe. Se não, procure amá-los e respeitá-los, sobretudo, ore por eles. E a terceira última questão, como a imutabilidade de Cristo influencia a sua fé? Porque se Jesus, irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso tem uma diferença imensa para a vida que nós temos. Porque se nós olhamos para a vida, lembrando que Cristo é o mesmo antes, antigamente, hoje e sempre, isso aí vai ser um diferencial na questão das lutas, né, das dificuldades que a gente lida, principalmente com a hostilidade e a fé daqueles que querem viver piedosamente. E com isso, irmãos, nós estamos terminando essa lição sobre a Epístola dos Hebreus. E nosso desejo, como professor de escola bíblica, é que esses estudos todos que foram dados aí possam ter contribuído para aumentar a sua compreensão e a sua visão de Jesus Cristo na Epístola aos Hebreus. Roberto, quer dizer mais alguma coisa? Não, Gilvan, eu acredito que a minha fala já contemplou aqui o que eu queria explorar. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não esqueça de deixar o seu like, deixe também seu comentário. E, no nome de Jesus, Deus que abençoe a sua vida. Que aula abençoada. Deus seja louvado através desse conteúdo no seu coração. A você que está aí, que não tem acesso ao material, eu tenho algo para você. Na descrição do vídeo tem um link que você vai ter acesso aí às lições, tanto desta aula como das outras. Pode ir lá e certamente você vai ser abençoado com o conteúdo. Então, vai lá, dá um clique. E é importante que é um PDFzinho que você pode fazer suas anotações, rever, estudar. Foi um material produzido pela Convenção Batista Fluminense. A gente utiliza esse material para a glória de Deus e é livre para você baixar e ser abençoado. Bom? Bom, se você não conhece a Igreja Batista Jordão, eu quero te fazer um convite. A gente fica aqui em Natal, Rio Grande do Norte, na Zona Norte, próximo aqui a um shopping aqui da região chamado Norte Shopping, né? Acho que hoje é Partage, não lembro exatamente, mas é um shopping aqui da nossa região. Fica aqui na Avenida Senhor do Bonfim e nós temos reuniões públicas nas quartas-feiras às 19h30 e no domingo às 18 horas. Você é nosso convidado, venha conhecer, venha estar com a gente, quero te dar um abraço. E se você chegar aqui e disser assim, pastor, eu estou vindo porque eu te vi na internet, você vai ganhar aí um abraço abençoado e vai deixar a gente muito feliz, porque a gente vai entender que a gente está alcançando vidas através dessa ferramenta, tá? Que Deus te abençoe. Agora fica aí que eu quero orar por você. Sai não, que eu quero orar por tua vida. Vamos lá. Agora eu quero convidar você para fazer uma oração. Se você está aí no computador, fecha as outras abas, se conecta com a gente aqui. Se você está fazendo a faxina, alguma coisa, para um pouquinho. Enfim, o que você estiver fazendo, para um pouco. Se conecta comigo. Vamos fazer uma oração, vamos invocar o nome do Senhor, pedindo as bênçãos e agradecendo pelas bênçãos já recebidas. Vamos orar comigo? Maravilhoso Deus, soberano Pai, queremos expressar aqui a nossa gratidão, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai amado, pelas Tuas bênçãos. Queremos, ó Pai, interceder por aqueles que têm passado necessidades, passado por alguma privação, que o Senhor chegue ali em nome de Jesus, Pai. Se algum, ó Pai amado, dos nossos ouvintes, alguém que está participando desse estudo, Pai, está precisando de algo, por favor, Senhor, chegue lá, dê a sua paz, a sua bênção, o seu cuidado, ó Deus. Tem misericórdia do povo, Pai. E a todos que aqui estão, ó Deus, participando desse momento, que o Senhor derrame ricas bênçãos nas suas casas, nas suas famílias, no seu trabalho. Essa é a nossa oração, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Você já sentiu que por mais que conheça a Bíblia, Deus sempre tem algo novo para revelar?
A palavra diz em Provérbios 1:5 que o sábio ouvirá e crescerá em prudência. O conhecimento de Deus não é um destino onde chegamos, mas uma jornada onde crescemos todos os dias. Domingo de manhã é o momento perfeito para preparar o coração para a semana que começa. E agora, a nossa classe de escola bíblica ficou ainda mais próxima de você. Sem sair de casa, mas com a mesma profundidade de sempre. Às 9h30 da manhã, nossas vidas se conectam no YouTube. É tempo de ouvir, crescer em prudência e adquirir conselhos que transformam a nossa caminhada cristã e a nossa história como batistas. Não importa onde você esteja, reserve este tempo para o que é eterno. Domingo, às 9h30 da manhã. Seja sábio. Ouça, aprenda e cresça com a gente. Esperamos por você.